A conquista do Flamengo pela 9ª vez do Campeonato Brasileiro, após derrotar o Ceará por 1-0, e em 4 dias o rubro-negro carioca conquistando 2 títulos dos mais importantes, a Copa Libertadores no sábado e agora o Campeonato Brasileiro, com o Maracanã lotado, mais de 73 mil torcedores. E Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, Fernando César em Curitiba, no Paraná, e Robinson Lessa em Penedo, Alagoas, irão analisar não só mais uma conquista do Flamengo, mas esse ano de 2025, com muitas conquistas para o time do técnico Felipe Luiz. Tudo isso, não sai daí, é já já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola, excepcionalmente nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025, em consequência da conquista de forma antecipada do Flamengo do Campeonato Brasileiro. Esta edição que tem o oferecimento da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta com uma qualidade incomparável e um valor insuperável. Você vai na descrição deste vídeo e conhece o vasto material de camisas de seleções e clubes de todo o planeta. Agóis Esportes. E agora eu vou começar essa nossa resenha da bola indo até o Rio de Janeiro, de Gandra, norte de Portugal, para o Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil. Antônio Manuel Góes, Maracanã lotado, um clima perfeito para o Flamengo em busca e de forma antecipada de mais um campeonato brasileiro. O 9º em sua história, numa partida que foi superior, teve o domínio das ações e chegou à vitória com um gol do Samuel Lino, ainda na primeira etapa. E aí, Antônio Manuel Góes, a sua análise, não só desse jogo, mas do ano do Flamengo e as perspectivas para o futuro do time de quase 50 milhões de torcedores. Sem dúvida, 5 dias mágicos para as dezenas de milhões de torcedores do Flamengo, em verdadeiro estado de graça desde o último sábado, 29 de novembro, Brasil afora, entre o 4º título da Libertadores e o 9º do Brasileirão. Nessa quarta 3, um Maracanã com recorde de pouco mais de 73 mil torcedores mobilizados sob efeito desconcertante da conquista do troféu da Conmebol, fartou-se com a cereja do bolo da conquista antecipada do Brasileirão, construída por uma regularidade no curso da temporada, cujas previsíveis oscilações serviram para apimentar a disputa dos pontos corridos, polarizada com o Palmeiras, único concorrente a dividir com o Flamengo o embate no topo do campeonato da CBF. Para além dos triviais aplausos aos futebolistas e à comissão técnica de Felipe Luiz, oportuno ressaltar o projeto gerencial liderado pelo presidente Eduardo Batista, o BAP, empossado em janeiro à frente do Flamengo, a implementar de saída parcimoniosa política de contratações, mas deslanchada na janela do meio do ano, com reforços que asseguraram o equilíbrio coletivo de uma equipe em ambiente de alta competitividade,
a partir da chegada do diretor técnico português José Boto, de renomada experiência no mercado da bola, em particular o europeu, de onde chegaram peças estratégicas para encorpar o elenco do recém-iniciado treinador, que pendurou as chuteiras no ninho do Urubu em dezembro de 2023, testado vitoriosamente em 10 meses nas divisões de base do rubro-negro, promovido meteoricamente ao comando da equipe principal em outubro de 2024, numa largada inusitada de trabalho, a conquistar em poucos meses uma Copa do Brasil, uma Supercopa e um estadual. BAP propôs diferenciada gestão planejada com seus pares na exitosa campanha eleitoral do ano passado, a implementar uma gestão detalhadamente profissional, enxugando uma máquina administrativa contaminada pelo caráter vicioso de um sistema baseado em grupos de poder interno, cujo início do desmonte ocorrera a partir de 2013, embora a manter, no curso de uma década, uma estrutura amadorista, subdividida em quase 2 dezenas de vice-presidências, entre as quais a de futebol, ocupada por dirigentes ineptos, a exemplo de Marcos Braz, um sujeito boa praça, é verdade, chegado em 1995 como gerente remunerado do Parque Aquático na sede social da Gávea. A inexistência do profissionalismo adequado à relevância histórica do Flamengo implicou, por exemplo, a contratação de 10 treinadores, Felipe Luiz, o último deles, média de 2 por ano no curso dos 2 mandatos de Rodolfo Landim, 9 dos quais demitidos pela imediatista exigência de resultados, como de resto ocorre na quase totalidade dos clubes brasileiros de futebol, em cujo cenário o luso Abel Ferreira, há 5 temporadas no Palmeiras, é honrosa exceção, fora da curva. Pois bem, faço essa abstração para acreditar a origem do sucesso nacional e continental do Flamengo em 2025, embora no curto espaço de tempo de 11 meses, a gestão profissional liderada por BAP e sua equipe de especialistas no universo empresarial do esporte. E não é que quase esqueço de me referir ao jogo propriamente dito na vitória 1-0 sobre o Ceará, que garantiu ao Flamengo a uma rodada do fim da temporada mais um caneco do Brasileirão. Foram 90 minutos diante de um Ceará em queda nas últimas rodadas, na indesejada antessala do rebaixamento à Série B, a impedir com uma barreira de até 7 defensores seguidas conclusões ofensivas do Flamengo na direção de suas redes, até o certeiro arremate de Samuel Lino ainda no primeiro tempo, que o bom goleiro do Vozão não pôde deter, após várias tentativas, 2 delas de Jorginho de fora da área. Em síntese, em mais de pacientes 70% de posse de bola, sem concreta ameaça do adversário, o Flamengo administrou o jogo até o apito final, à sua feição de amplo domínio territorial. Por fim, os números confirmam a superioridade técnica do time de Felipe Luiz no decurso do Brasileirão. Até essa penúltima rodada da quarta-feira, 78 pontos inalcançáveis pelo Palmeiras, que derrotou, aliás, o Atlético Mineiro em Belo Horizonte por 3-0, e ficará nos 76 se vencer o Ceará próximo fim de semana no Castelão. Independente dos números do jogo contra o Mirassol desse próximo sábado no interior paulista, o Flamengo perfaz 22 vitórias, 9 empates e 5 derrotas, 75 gols pró, 24 contra e saldo de 51, 20 a mais que o Verdão e 24 que o Cruzeiro, até aqui terceiro colocado. Próximo domingo, 7, o Flamengo embarcará para o Catar, no Oriente Médio, onde na quarta-feira, 10, estreará contra o mexicano Cruz Azul no torneio intercontinental, antigo Mundial de Clubes. Daí jogará com o Pirâmides do Egito no sábado 13. Se vencer os 2 confrontos, o campeão brasileiro e da Libertadores fará a final do torneio contra o Paris Saint-Germain na quarta-feira, 17, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, você colocou algo que é fundamental no futebol de hoje, no futebol já de algum tempo, no futebol que quer ser e precisa ser altamente profissional. Você ter uma gestão de fato competente, profissional,
No futebol de hoje não dá mais para brincar de ser dirigente. Não é qualquer um. Ah, porque ele ama o clube, ele se identifica com o clube, que vai ser o diretor, vai ser mesmo o presidente. Tem que ser profissional, tem que entender do métier. E a verdade é que o Flamengo, aliás, é bom lembrar, lá atrás, no final de 2012 para 2013, quando deu passos atrás para pagar uma dívida absurda, na época em torno de 750 milhões de reais, e foi taxativo que o clube teria que fechar os cofres, pagar as dívidas e depois de um tempo aí sim, tudo ajustado, voltar a investir no futebol, investir, né? O futebol carro-chefe, mas investir no clube. E o Flamengo fez isso. E agora, desde 2019, começou a colher os frutos. Porque tem muita gente que quer ter essa situação do Flamengo, mas não quer dar um passo atrás. Ah, podemos citar exemplos aí, Corinthians é um deles, tem vários. Corinthians é um deles. Quer contratar todo mundo, é Memphis Depay, é isso e aquilo, salários altíssimos, tem condição, tem uma dívida absurda aí, passando dos 3 bilhões de reais. E a gente tem nesse meio aí todo aventureiros, né, que chegam no futebol brasileiro prometendo tudo, né? No começo, mil maravilhas, depois começa a ver os problemas. Então, é preciso ser, primeiramente, profissional, um clube para você pensar em almejar títulos. Mas também eu quero lhe ouvir, meu caro Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. O Flamengo, de fato, está num outro patamar, hein, Fernando? Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E estamos aqui exatamente para confirmar aquilo que todos esperavam, ou seja, a confirmação também do título ao Flamengo nesta última quarta-feira, jogando com presença de público espetacular, mais um recorde de público no novo Maracanã, 73 mil torcedores que foram para aplaudir inicialmente o campeão da Libertadores, que ocorreu no último final de semana, e claro, com a certeza que o torcedor tinha que o título também do Campeonato Brasileiro deste ano seria confirmado com uma rodada de antecedência. Isso não vem do acaso, Júnior e meus amigos, vem dentro de uma organização estabelecida já de algum tempo por parte dos dirigentes do Flamengo, que abriram a cabeça para organizar profissionalmente o Flamengo, que detém a maior torcida do nosso país, mais de 40 milhões de torcedores pela estatística, e onde o Flamengo joga, ele realmente consegue arrastar multidões, e principalmente quando joga em casa, no caso, no Rio de Janeiro. O Flamengo, a partir do instante que se organizou, trouxe contratações pontuais ainda neste ano. Veja o investimento do Flamengo, chegou em torno de 58 milhões de reais para a contratação do Emerson Royal, mais 77 milhões pela contratação do Carrascal. A maior delas ainda neste ano foi a contratação do Samuel Lino, que custou 142 milhões, com investimento então total feito pela diretoria do Flamengo em torno de 43 milhões de euros, o que, passando para o nosso dinheiro, chega aí a 278 milhões de reais nas janelas que o Flamengo aproveitou exatamente neste ano para deixar
a sua equipe ainda mais forte. Hoje, meu caro Júnior, você analisa um Flamengo e dá para comparar do goleiro até o último atacante, verdadeiras seleções do nosso continente. Né? Por exemplo, a começar pelo goleiro Rossi, que não fica atrás de nenhum goleiro brasileiro, que inclusive veste a camisa da nossa seleção e que atuam lá fora. De maneira que é apenas um exemplo, e se você for para as demais posições, você realmente chega a essa conclusão de que o Flamengo hoje tem nível de uma seleção do continente sul-americano. Agora é aguardar o compromisso ou os compromissos que a gente está esperando que o Flamengo terá a partir da próxima quarta-feira pelo torneio intercontinental, porque a ele, o Flamengo, o desafio daqui para frente fica para competições deste nível, competições internacionais que, pelo andar da carruagem, já já o Flamengo estará medindo forças de igual para igual com os gigantes do futebol do nosso planeta, Júnior. Fernando César, você colocou bem que agora o Flamengo vira as atenções, né? Vira a página agora para o Mundial, né, de Clubes, o torneio intercontinental, né? Agora tem essa denominação, e já viajando no sábado, uma viagem longa de 15 horas para chegar com antecedência. A direção do clube, né, achou melhor, né, chegar cedo, né, para se ambientar. Claro, um trabalho feito por todo o departamento do Flamengo, né, de fisiologia, departamento médico, enfim, né, com o José Boto, o diretor de futebol, para o Flamengo chegar nas melhores condições e encarar essa competição que você colocou bem. Claro, tem 2 jogos. Muita gente pensa, jogo fácil. Não, vai pegar o Cruz Azul do México, que é uma boa equipe, depois passando o Pirâmides do Egito, e aí chegando até lá, chegando até a final, encarando, né, o Paris Saint-Germain, que é o atual campeão da Champions, um dos melhores times do mundo, com certeza. Na minha opinião, talvez um dos 3 melhores, se não for o melhor, com grandes jogadores. E o importante é o Flamengo chegar, né, como qualquer clube de grande estrutura, com grande elenco, com jogadores diferenciados, fazer o seu melhor e disputar de igual para igual. Agora, é claro que essas equipes têm uma estrutura mais ainda, estão numa dimensão ainda maior, né? Até pelo nível de jogos, né? Por que a gente fala que está num nível um pouco acima, né? Ou acima? Porque disputa campeonatos com grandes equipes do mesmo nível. Você tem 5, 6 equipes aí, vamos botar assim, pelo menos 4 equipes em cada país, na Premier League, na Bundesliga. Na França já é menor, mas, né, o Paris Saint-Germain até sobra. Mas eles participam da Champions aqui com grandes equipes. Então, o principal é o Flamengo, primeiro, passar pelos 2 adversários, né, os 2 primeiros, e fazer frente, né, fazer um bom jogo, o que vier é lucro. Mas agora eu quero também lhe ouvir, meu caro Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas. Felipe Luiz vai aí já fazendo história no Flamengo, né, Robinson? Conquistando em pouquíssimo tempo Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, a taça, mais o estadual também, competição menor, mas enfim, é uma conquista, é um troféu. E em apenas 4 dias, a Libertadores da América e nesta última quarta-feira, o Campeonato Brasileiro. O Flamengo em 1 ano, chegando aí a 4 conquistas, sem dúvida alguma, um ano de conquistas, hein, meu caro Robson? Um abraço. Olá, Antônio Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos chegando por aqui para falarmos um pouco do Clube de Regatas Flamengo, que na noite desta quarta-feira conquistou de forma mais que merecida
o título do Campeonato Brasileiro da edição 2025. Jogando no estádio do Maracanã, a equipe da Gávea confirmou seu amplo favoritismo, derrotando o Ceará pelo placar de 1-0. Permaneceu com 5 pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, mas restando apenas uma rodada que será disputada neste domingo. Então, com 5 pontos de vantagem, matematicamente, a equipe carioca consolidou a conquista do seu 8º título nacional de forma oficial pela CBF, pela torcida flamenguista o 9º, né, que deveria ser, mas o oficial da CBF é o 8º. Independentemente de ser 8º ou 9º, o brilho da conquista rubro-negra nesse ano realmente tem que ser enaltecido. A equipe foi campeã carioca, foi campeã da Libertadores e agora campeã brasileira. Devemos enaltecer, elogiar o trabalho desenvolvido pelo jovem técnico Felipe Luiz, tá? Que vem se revelando aí realmente um estrategista, um bom comandante. Nós que estamos vivendo nos últimos anos uma ampla supremacia e também de ampla adoração por treinadores estrangeiros, nós temos que valorizar o trabalho do Felipe Luiz, como também devemos valorizar o trabalho desenvolvido pelo Rafael Guanais à frente da equipe do Mirassol. Mirassol, que é, sem sombra de dúvida, a grande sensação da temporada 2025 no futebol brasileiro. Um time com poucos anos de existência, subiu este ano e já garantiu vaga na Copa Libertadores. Mas voltando ao Clube de Regatas Flamengo, um elenco poderosíssimo, um elenco que realmente comprou a ideia do seu técnico, isso é bom frisar, tá? O Felipe mostrou, apesar da jovialidade, um forte comando nos vestiários, porque aqui para nós, gente, não é fácil você ter um time que é uma verdadeira constelação de estrelas, de astros, de vedetes, muitas vezes, e você conseguir contornar todos os problemas, a fogueira de vaidades que muitas vezes impera, e o Felipe foi competentíssimo nessa arte. Então você tem um elenco poderosíssimo, quantitativa e qualitativamente falando. Você tem um treinador realmente diferenciado, você tem equipe com salários rigorosamente em dia. Tudo isso são fatores que somatizaram nessa caminhada rubro-negra. Ao contrário da grande maioria dos clubes brasileiros que vivem situações de penúrias nos mais diversos aspectos. Qualidade técnica, quantitativa de elenco, qualitativamente em termos de plantel, enfim, inúmeros problemas. O Flamengo não tem nada a ver, deu uma lição, mais uma lição, quem sabe algum dirigente ou algum outro time seja inteligente e capaz de absorver esta lição apresentada, demonstrada pelo legítimo campeão brasileiro da temporada, legítimo campeão continental do ano de 2025. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Um grande abraço, meu caro Robinson Lessa, direto de Penteado Lagoas. Você, Robinson, frisou muito bem, fez uma menção aí, e eu reforço aqui, ao ótimo trabalho do Rafael Guanais, o técnico do Mirassol, que faz uma campanha, está fazendo, faltou uma rodada ainda, extraordinária neste campeonato brasileiro. Eu diria que é a grande sensação do campeonato, porque tirando os 4 aí maiores, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, foi a melhor equipe do campeonato, com o futebol para cima, buscando a vitória, jogadores contratados ali pontualmente, que deram muito certo na equipe. Não foi por acaso, não foi, foi uma obra aí do... Não, foi trabalho, gente, trabalho. É bom lembrar que o Mirassol tem uma estrutura fantástica, né? Tem uma estrutura fantástica e merece todos os elogios
E, aliás, o Felipe Luiz, na coletiva, pós-jogo, pós-vitória, que deu o título ao Flamengo de campeão brasileiro, 1-0 no Ceará, fez questão de elogiar também o trabalho do Rafael Guanais. Agora, só um porém aqui, tá, Robson, com relação a essa questão de títulos. O Flamengo, cada um tem sua opinião, e claro, democracia, democraticamente aqui cada um opina, é óbvio, né? Mas só para deixar claro aqui que em 87, quando foi criado o Clube dos 13, né, os 13 grandes do futebol brasileiro, né, aí fizeram, né, a CBF não tinha condição, né, financeira, estava mal para fazer um campeonato, aí o Clube dos 13 criou o campeonato, a Copa União, que era o campeonato brasileiro do ano. A CBF acabou fazendo, né, para não ficar por baixo, um campeonato com os clubes da segunda divisão, e aí em pleno andamento da Copa União, dos 13 grandes, a CBF resolve fazer uma armação ali, mudar tudo em pleno andamento de campeonato, aí veio com aquela ideia de que a final seria entre o campeão do módulo amarelo, verde, né? No caso tem os clubes da primeira divisão, com o do módulo amarelo, que é da segunda. E o Eurico Miranda, que era o maioral ali do Clube dos 13, acabou cedendo, né? Com interesses políticos, ficar pensando aí nos benefícios, enfim. E a verdade é essa, foi uma armação, mais uma entre tantas da CBF. É oficial. Oficial, até que ponto tudo que é considerado oficial é de fato justo e é correto? A maioria, até os torcedores, tenho vários amigos aqui que dizem que o Flamengo é campeão. Vários amigos aqui em Portugal, no Brasil, jornalistas, né? Boa parte, vamos dizer a maioria. Então, não sabe, é algo que é oficial, tudo bem, cada um tem a sua opinião, mas o Flamengo é, de fato, campeão pela 9ª vez, é reconhecido campeão de 87 por a maioria, até de rivais do Flamengo. Mas esta edição da nossa Resenha da Bola teve o oferecimento da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta com uma qualidade insuperável, uma qualidade incomparável e um valor insuperável. Você vai na descrição deste vídeo e acessa o vasto material de camisas. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!